Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de setembro de 2022, são 8 horas da manhã. E no Metrópolis, Lula e Bolsonaro ignoram o Nordeste e disputam voto a voto no Sudeste. Campanha curta e consolidação de votos incitam presidenciáveis a buscarem indecisos nos maiores colégios eleitorais do país. Líderes nas pesquisas de intenção de voto para o Palácio Planalto, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro estão investindo pesado em agendas de campanha no Sudeste, que concentra os 3 maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A região reúne 43% de todos os votantes do Brasil. Não à toa, o Sudeste tem sido a aposta de Lula para desbancar Bolsonaro nas eleições. Ao longo do primeiro mês de campanha, Lula participou de 21 compromissos nas unidades federativas que compõem a região Sudeste, de acordo com o levantamento feito por esse site. A pesquisa considerou o período entre 16 de agosto, data de início da campanha, e 16 de setembro, quando esta reportagem foi finalizada. O levantamento baseou-se nas agendas divulgadas pelas respectivas assessorias dos candidatos. O estado mais visitado por Lula foi São Paulo, com 15 agendas registradas durante esses 30 dias. Vale ressaltar que o núcleo de campanha do petista também se situa nessa unidade da federação. Na sequência está o Rio de Janeiro, onde o ex-presidente esteve em 4 oportunidades. Minas Gerais, que recebeu o Lula em 2 ocasiões, completa a lista. No mesmo período, Bolsonaro marcou presença na região Sudeste em 13 ocasiões. O fato aqui é o seguinte: o Bolsonaro ele deveria estar tentando buscar votos no Nordeste, que é a região onde ele se sai pior. No Sudeste, o Bolsonaro tem mais apoio. Inclusive, em lugares como São Paulo e Rio de Janeiro, ele chega a rivalizar com Lula. Porém, Bolsonaro desistiu dos votos do Nordeste, porque a vantagem de Lula no Nordeste é muito grande. Há lugares onde chega a diferença a 70 pontos percentuais. É isso mesmo que você ouviu. O Lula chega a ter vantagem no Nordeste sobre Bolsonaro na faixa de 70 votos percentuais. 70 pontos percentuais. E, na verdade, o Bolsonaro está disputando no Nordeste em defesa. Então, as estratégias são: Lula está no ataque no Sudeste, invadindo a região onde Bolsonaro tem uma situação melhor. E Bolsonaro desistiu do Nordeste, onde deveria estar lutando para diminuir a diferença, porque qualquer diminuição na diferença do Nordeste faria o Bolsonaro melhorar as posições dele. No Sudeste, ele já tem apoios mais ou menos consolidados em alguns lugares. Isso significa o quê? As estratégias de Lula e Bolsonaro são diferentes. Enquanto Lula ataca no Sudeste para conseguir tomar votos do Bolsonaro, e ele está conseguindo, as pesquisas mostram isso, nessa região, o Bolsonaro deixou de atacar o Nordeste, que é a região onde Lula é mais forte, para se defender no Sudeste. Isso mostra realmente a diferença entre as duas campanhas. E não é à toa que Ciro e Tebet investem mais em agendas no Nordeste do que Lula e Bolsonaro. Lula não tem mais o que ganhar no Nordeste, a vantagem dele é gigantesca naquela região do país. Já Ciro e Tebet tentam recolher alguma coisa por lá e investem mais nessas agendas no Nordeste que Lula e Bolsonaro, que já, como diz a matéria anterior, já desistiu do Nordeste. Os candidatos alternativos a Lula e Bolsonaro se esforçam para reduzir a polarização das eleições desse ano e enxergam o Nordeste como solução. Não se sabe exatamente por quê,
devido ao fato de que Lula no Nordeste tem uma força muito maior que em qualquer outra região do país. Agora, talvez a matéria aqui explique para a gente por que é que Ciro e Tebet acham mais fácil tirar votos de Lula no Nordeste, onde a resistência a nomes que não sejam Lula é muito maior. Com a proximidade do primeiro turno das eleições, os candidatos Ciro Gomes e Simone Tebet, que disputam o Palácio do Planalto e tentam viabilizar cada um a terceira via, se esforçam para reduzir a polarização do pleito, hoje centralizado em Lula e Bolsonaro. Segundo o levantamento do site Metrópolis, no primeiro mês de campanha eleitoral, Ciro e Tebet tiveram mais agendas na região Nordeste do que Lula e Bolsonaro. O levantamento considerou a data de início da campanha em 16 de agosto até o dia 16 de setembro, quando esta reportagem foi finalizada. Enquanto Lula e Bolsonaro tiveram 2 compromissos de campanha no Nordeste, Ciro foi o candidato com mais atividades na região. No período, ele teve 6 agendas no Nordeste, 3 vezes mais do que a atividade cumpridas por Lula e Bolsonaro. E Simone Tebet, por sua vez, cumpriu 5 agendas nesses estados. E sai nova pesquisa do Banco BTG com o Instituto FSB. É uma pesquisa de banqueiros por telefone. E mesmo nessa pesquisa, o Lula sobe para 44% das intenções de voto e Bolsonaro fica estagnado em 35%. O Lula subiu 3 pontos percentuais em relação ao último levantamento em 12 de setembro. O atual presidente manteve o índice. O Instituto FSB Pesquisas, contratado pelo banco BTG Pactual, publicou o levantamento para a presidência da República nesta segunda-feira, 19, e de acordo com os números, Lula atingiu 44%, enquanto Bolsonaro tem 35%. Então Lula, nessa pesquisa, tem 9 pontos de vantagem, mas era uma pesquisa onde ele estava com uma vantagem muito menor, uma vantagem de 6 pontos. Então foi uma forte subida em uma pesquisa feita para que ele perca. Em comparação à última pesquisa, divulgada em 12 de setembro, Lula subiu 3 pontos percentuais, já que aparecia com 41. Já Bolsonaro manteve os 35 e isso sinaliza o crescimento que o Lula vem apresentando na sua campanha. E a valiosa maioria que Bolsonaro busca com a eleição para o Planalto é no STF. Isso mesmo que você está ouvindo. Se o Bolsonaro se reeleger, ele pode ter maioria no STF. A vitória nas urnas pode tornar um segundo mandato bem mais fácil para Bolsonaro. Ele não é o único prêmio que Bolsonaro busca nesta corrida eleitoral. Uma eventual vitória nas urnas daria, a presidência não é o único prêmio que o Bolsonaro busca nessa corrida eleitoral. Uma vitória nas urnas daria ao Bolsonaro outra maioria com a qual ele sonhou durante todo o mandato, a da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que impôs a ele suas mais relevantes derrotas na corte. Caso seja reeleito, o Bolsonaro poderá indicar 2 ministros do STF já no ano que vem, no primeiro ano de um eventual segundo mandato. Os escolhidos vão substituir Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que completam 75 anos. Ou seja, o mandato de Rosa Weber como presidente do STF vai ser interrompido no ano que vem. E o risco de o Bolsonaro aparelhar também o STF é inaceitável devido ao fato de que é a única barreira às loucuras dele hoje no país. Ainda no Globo, na busca de vitória no primeiro turno, a campanha de Lula concentra esforços em apoio de tucanos históricos. E o esforço vem sendo feito para que nomes ligados ao PSDB, especialmente na área de direitos humanos e justiça, se posicionem o quanto antes. Na reta final, a campanha de Lula passou a fazer uma nova investida na busca de apoio de tucanos históricos antes do primeiro turno das eleições. A estratégia busca atrair eleitor de centro e também o voto útil no petista para derrotar Bolsonaro e evitar o segundo turno. Até o momento, porém, só o ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes
além do Alckmin, que não é mais tucano, declarou voto em Lula no primeiro turno. Mas há possibilidades, como por exemplo José Gregori, que foi secretário nacional de Direitos Humanos e ministro no governo Fernando Henrique Cardoso, e outros nomes históricos do PSDB. Vai ser um pouco difícil o PSDB, como partido, aderir a Lula, porque o candidato esperança do PSDB em São Paulo, que é o Rodrigo Garcia, candidato ao governo de São Paulo, ele, na verdade, vai tentar colar no bolsonarismo, colar na extrema-direita para vencer a eleição em São Paulo, para tentar superar Haddad e Tarcísio. Então, o Márcio França quer ser o candidato. O Márcio França, não, perdão. O Rodrigo Garcia, o Márcio França é aliado de Lula. O Rodrigo Garcia, candidato do PSDB ao governo de São Paulo, vai tentar colar no bolsonarismo para se eleger governador de São Paulo. E se isso acontecer, o PSDB vai ter, sei lá, vai caminhar para 40 anos, já está há 30 anos no governo de São Paulo, vai caminhar para 40 anos no governo de São Paulo. É uma maluquice paulista que não se entende direito o que acontece com o povo daqui, porque a situação em São Paulo está muito ruim com o PSDB no poder. Seja como for, essa é a realidade paulista. E no valor econômico, a imprensa internacional destaca discurso eleitoral de Bolsonaro em Londres e jornal britânico diz que o presidente dedica mais tempo de discurso à sua campanha do que ao funeral da rainha Elizabeth em razão oficial da viagem. O fato é que Bolsonaro fez um discurso na janela da Embaixada do Brasil em Londres, usou um aparelho público, não é? Uma embaixada pertence ao Estado brasileiro, então ele usou um bem público, usou o avião da presidência, usou tudo que ele não poderia usar para fazer campanha eleitoral, e aí cabe ao TSE pelo menos proibir que ele use essas imagens, ainda que ele acredita que essas imagens dele em Londres seriam boas para a sua campanha, mas na verdade o que o povo está querendo é comida na mesa. E não só em imóveis os Bolsonaro usam dinheiro vivo. O Flávio Bolsonaro já usou 3 milhões de reais em dinheiro vivo para diversas compras. O senador Flávio Bolsonaro, que tem 16 imóveis comprados com dinheiro vivo, também fez uso de valores em espécie para pagar despesas pessoais, funcionários e até impostos. Além disso, a conta bancária da sua antiga loja de chocolates registrou um alto volume de depósitos de dinheiro vivo sem identificação. Ao todo, esse montante movimentado em espécie ultrapassa 3 milhões de reais. Como todos sabem, só movimenta dinheiro vivo quem quer esconder a origem do dinheiro que está depositando na sua conta. Então, na verdade, enquanto o Bolsonaro acusa o Lula de crimes, ele e os filhos dão muitas demonstrações de transações ilegais e de muito provável corrupção e até crimes piores. E ataques de Tebet a Bolsonaro na TV agradam a campanha do Lula. A candidata do MDB, ela diverge de Ciro Gomes. Enquanto Ciro Gomes ataca muito mais Lula que Bolsonaro, a Simone Tebet tem atacado pesado a campanha do Bolsonaro. A candidata do MDB tem feito duras críticas ao Bolsonaro, em especial na condução da epidemia de Covid-19. O programa de rádio e TV da senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência, tem agradado em cheio a campanha do PT. A Tebet tem sido bem mais agressiva com Bolsonaro. O programa desse final de semana, na qual a MDBista colocou na conta do presidente a crise da Covid-19 no país, com cenas de sua participação na CPI, mescladas com aparições debochadas de Bolsonaro com a pandemia, foram consideradas de muita utilidade para Lula.
E aí isso sinaliza realmente uma postura muito diferente da Simone Tebet do que Ciro Gomes, que estabeleceu uma espécie de aliança com Bolsonaro. Ciro poupa Bolsonaro e concentra os ataques em Lula. E diplomatas relatam desconforto com a postura de campanha de Bolsonaro no Reino Unido. Fontes ouvidas pelo G1 criticaram as ações e falas do Bolsonaro durante a viagem ao funeral da Rainha Elizabeth. A visita do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro ao Reino Unido para o funeral da Rainha Elizabeth tem pouco mais de 24 horas, mas já repercutiu no meio diplomático por conta da postura de campanha do chefe do Estado brasileiro e tome o Brasil passar vergonha na Europa de novo. E por fim, Janaína Pascoal, uma das musas do impeachment de Dilma Rousseff, está choramingando porque a esquerda está de volta. Ela diz que a esquerda está de volta por erros da direita, avalia Janaína Pascoal, candidata ao Senado por São Paulo. Ao jornal O Globo, a concorrente do PRTB, é isso mesmo, ela é candidata pelo PRTB, aquele partido do Aerotrem, do falecido Levi Fidelix, diz que Bolsonaro não a apoia porque tem independência e diz que, se eleita, quer nacionalizar projetos para acelerar o processo de adoção e colocar pediatra no sistema público de saúde. Isso é uma loucura, né? Não tem pediatra no sistema público de saúde, isso é uma loucura. E, na verdade, a Janaína Pascoal, ela parece que não consegue entender a razão de a esquerda estar voltando. E a razão da esquerda estar voltando, para encerrar este noticioso, é a de que a esquerda está fazendo o povo passar fome. É só por isso, minha filha. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.